Glória a Deus. Meus irmãos, nesta noite maravilhosa, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu gostaria que você abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 2. E depois estaremos também lendo o versículo 7, 8 e 9. Josué, capítulo 1, versículo 2, e depois estaremos lendo também o versículo 7, 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Versículo 7 a seguir. Tão somente sê de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da lei, que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Ora, não te ordenei eu ser forte e corajoso, não temas e não te apavores, porquanto o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Amém. Podeis sentar nesse momento. Aleluia. Amados irmãos, eu gostaria de expressar a minha gratidão, primeiramente a Deus, pelo privilégio de poder estar aqui junto com os irmãos, para cultuar junto com os irmãos. Eu acredito que você já começou o exercício do seu culto nesta noite. Eu acredito que todos os irmãos que estão aqui já começaram a entregar aquilo que trouxeram de casa. Por que eu falo isso? Porque o culto não começa aqui. O culto começa nos primeiros segundos que você abre os seus olhos e começa a se deparar com a realidade do dia. Você anda pelas cidades, você anda pelas ruas, você vai no supermercado, você vai na farmácia, você liga para alguém e você está exercitando o culto. Durante o dia em que você está em suas atividades, a todo momento você está exercendo o culto. E o que é esse momento aqui? Esse momento aqui é o momento em que nós vamos ofertar aquilo que nós já iniciamos. Portanto, eu te pergunto nesta noite, quem tem um culto genuíno e verdadeiro para ofertar nesta noite? Imagine se Deus estivesse olhando para você nesse momento e de repente Ele estivesse contemplando a tua vida, contemplando você. É claro que Ele está contemplando, mas imagine Deus olhando e dizendo assim: eu vou abençoar ela, eu vou abençoar ele, dependendo do nível de culto que ele vai me ofertar nessa noite. A pergunta que eu faço para você: será se você seria contemplado por aquilo que Deus estivesse disposto a te entregar, dependendo do culto que você fosse entregar nesta noite, dependendo do nível de envolvimento com a glória de Deus que você estaria disposto a se envolver nesta noite? De repente você se pergunta nesta hora, aonde o pregador quer chegar? Eu quero te dizer que a manifestação da glória de Deus, ela acontece dentro de uma esfera, pastor Ibiapino. E que esfera é esta? Pelo menos 3: fé, unção, louvado seja o nome do Senhor. Pelo menos 2 eu já liberei aqui para que você entenda. A Bíblia vai dizer em Romanos 10 e 17 que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. À medida em que você vai ativando a tua fé, de acordo com o teu envolvimento com o culto, Deus vai trabalhando na tua vida, e é dentro dessa esfera
em que ocorre o sobrenatural de Deus. Você exercita a fé, mediante o que você está ouvindo, você se envolve com as habilidades que Deus te deu no campo da unção, e Deus vai trabalhando, e você vai dando glória aqui, vai dando glória ali, vai dando aleluia aqui, vai dando aleluia ali, e dentro dessa dimensão, Deus então dá uma ordem: eu vou liberar algo para aquela mulher, eu vou liberar algo para aquele homem. Eu não sei qual é a tua necessidade, mas se você começar a exercitar a tua fé, se você começar nesta noite a se envolver com o sobrenatural, se é cura, Deus vai te curar nesta noite. Se é libertação, Deus vai te libertar nesta noite. Se é renovação, Ele vai te renovar. Quem está acreditando nesta palavra, diga amém nesta noite. Ele está aqui nesta noite, Ele está aqui nesta noite. Pastor Ibiapino, há dois grupos de pessoas aqui nesta noite. Eu vou repetir: há dois grupos de pessoas que adentraram este culto nesta noite. Há um grupo que entrou no templo. O templo é a estrutura física em que você está aqui. Você está no templo, mas há alguém que entrou aqui e que não entrou simplesmente no culto. Ele está no templo, ou melhor dizendo, mas ele está dentro do culto. Aí você me pergunta nesta noite: o que significa isto? Qual é a diferença? Quem está no templo se distrai com aquilo que acontece no templo, se distrai pelo celular, se distrai pelo problema que está longe das suas possibilidades de controlar. Você está aqui, mas o problema está lá e você está preocupado. O que é isso? É estar dentro do templo, mas não está dentro do culto, porque quem está dentro do culto, ele tem um comportamento diferente. O filho está doente, mas ele está aqui dizendo: Deus, tu é fiel. A mãe está no hospital, mas ele está aqui nesta noite dizendo: até aqui me ajudou o Senhor. Quem está no culto, glorifique nesta noite. Quem está no culto adora, independente das circunstâncias. Quem está no culto adora, independente do cenário em que está envolvido a tua vida. Eu estou liberando uma palavra para que você entenda que o resultado daquilo que Deus fará na tua vida depende do nível de culto que você vai entregar nesta noite. Eu vim aqui pedindo cura, eu vim aqui necessitando de renovação, eu estou aqui precisando de uma libertação. Entregue o melhor para Deus neste culto, e Deus vai libertar, Deus vai renovar, Deus vai curar onde precisa ser curado. Mas não fique de boca fechada, porque Deus está aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quem pode dizer amém nesta noite? Ele está aqui presente nesta noite, e Ele está aqui esperando uma reação ou uma ação para que Ele possa reagir. Cada pessoa tem uma maneira de adorar. Tem aquele que adora mais agitado, tem aquele que adora mais quietinho. Não importa a forma, mas que você não fique calado, porque há uma palavra de Deus para o seu coração, e que se você se apropriar desta palavra, você não vai sair daqui da forma que você entrou, você vai sair daqui mais determinado, você vai sair daqui mais motivado a viver de fato aquilo que Deus quer para a tua vida. Pastor Ibiapino, eu quero nesse momento agradecer pela sua coragem de nos confiar o púlpito desta igreja para estar aqui trazendo a palavra do Senhor. Eu quero aqui a público, pastor Ibiapino, lhe agradecer por todo o cuidado que você tem tido como líder desta igreja, juntamente com a sua esposa, a irmã Elma. Quero aqui agradecer por todo o cuidado com a minha mãe, com a minha família, agradecer a toda a igreja que está aqui, por tudo que vocês têm feito por esta mulher, pela minha família, e eu agradeço de coração. Eu quero nesse momento aqui agradecer, inclusive pela presença dela que está aqui, Ruth de Paula. Agradeço aqui também a irmã Elma, juntamente com a sua netinha, né? A netinha Cristiane Sofia, que está ali, foi tão receptiva como quando nós estivemos ali. E assim como toda a família, eu quero aqui agradecer por estar acompanhado do Joás, Camaliel e Caleb. Enfim, Deus tem uma palavra para você nesta noite. Quero aqui dizer que estou muito feliz de estar revendo aqui meus amigos,
pastores congregacionais que estão aqui. É muito bom ver esta obra crescendo, avançando cada vez mais. Ao chegar aqui, olhando aqui para todo esse cenário, eu falei com o pastor Ibiapino, fico muito feliz, porque ainda tem pastores no Brasil, no perfil do pastor Ibiapino e do meu pastor que está lá em Piquezeiro. Eu acredito que ele vai estar assistindo depois este vídeo. Pastor Robson Araújo, que eu acredito que ainda vai ter uma oportunidade dele vir aqui, pastor Ibiapino. Um homem extremamente usado por Deus, que tem sido um instrumento ali naquela cidade de Piquezeiro, para que a obra de Deus avance e para que a obra chegue aonde chegou. E eu quero dizer aos irmãos que estou feliz por estar aqui e também estar vendo que esta obra continua avançando e o nome do Senhor sendo glorificado pela sua vida. Amados irmãos, eu li aqui alguns versículos e nós temos aqui um tema para esta mensagem. O tema desta mensagem é 3 segredos para atravessar os dias difíceis. Eu vou repetir, 3 segredos para atravessar os dias difíceis. Aí você me pergunta, só tem 3? Pelo menos estes são os principais que eu quero destacar nesta noite, mas existem muitos outros segredos que nós podemos utilizar à luz da Bíblia para atravessar os dias difíceis. Mas antes de falar sobre propriamente o tema e os tópicos que nós temos aqui, eu gostaria de dizer para você que ora está me ouvindo nesta noite, a Bíblia, ela é a memória de Deus revelada e manifestada à humanidade. Eu vou repetir mais uma vez, a Bíblia Sagrada é a memória de Deus revelada ou manifestada à humanidade. Talvez você não esteja entendendo, mas a Bíblia, ela contém a memória de Deus, o que significa dizer que por mais que homens tenham sido usados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo, para escrever este livro que nós temos em nossas mãos, o que eu quero que você entenda é que o que está dentro desse livro não é propriamente fruto da memória do homem, não é propriamente fruto da mente e do coração do homem. Na verdade, o que está nesta Bíblia, ela foi produzida no coração e na mente de Deus e revelada a cada um de nós, que hoje temos o privilégio de ter acesso à presença de Deus e ouvir a palavra do Senhor. O que significa dizer isto? Significa dizer que por mais que alguém diga algo ao teu respeito, te definindo por palavras e por frases, mas uma coisa eu quero que você entenda nesta noite, a maior definição do que realmente você é, está na memória de Deus, revelada e manifestada a cada um de nós. E o que é que Deus tem a dizer a mim? O que é que Deus tem a dizer a cada um de nós? Primeiro, você é obra e criação de Deus, que fez os céus e a terra. Tem muita coisa na Bíblia que pode definir a memória de Deus ao nosso respeito, mas eu quero dizer pelo menos algumas. A primeira, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você não nasceu para ser um derrotado, pelo contrário, Deus te criou desde o início, te marcando para que você pudesse evoluir, acreditando que você é um vitorioso, que você é uma vitoriosa. Tem muita coisa na Bíblia que revela o que Deus pensa ao nosso respeito. Deus já falou para muitos homens da Bíblia, e todas as palavras que foram liberadas para estes homens chegaram ao nosso conhecimento. E Ele está dizendo nesta noite para você que entrou aqui de repente dizendo: o que eu vou fazer na minha vida? Deus está dizendo por meio da sua palavra: eu te ajudo, eu sou contigo, louvado seja o nome do Senhor, não te deixarei, não te desampararei. E temos muitas outras informações que revelam o que Deus pensa ao teu respeito. Mas aqui eu quero ministrar aos irmãos 3 segredos para atravessar os dias difíceis. Primeiro, eu preciso me levantar. Repita comigo: levantar. Quando Moisés morre, Deus levanta Josué. E havia ali uma situação instaurada, uma crise.
E a Bíblia vai dizer então que Deus, ele fala para Josué: levanta-te. Olha que coisa interessante. No texto que nós lemos aqui, nesta noite, no versículo 2 vai dizer: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te e atravessa este Jordão. Deus chama Josué e dá uma ordem a Josué: Josué, levanta-te. Josué, tem um problema diante de vocês, e eu preciso que vocês se levantem. E a começar por você. Escute o que Deus está dizendo ao nosso coração. Deus está falando por intermédio da sua palavra. O primeiro segredo para mim suportar e vencer os dias difíceis é me posicionar, é me levantar, é me colocar na brecha, é me colocar na disposição para que Deus possa me usar e para que através da minha vida o nome dele seja glorificado. Moisés morre e agora quem está na brecha é Josué. Quem está no posicionamento é Josué. E Deus está dizendo: Josué, levanta. Não é momento de mais continuar reclamando. Não é momento mais de ficar chorando por aquilo que aconteceu. Deus está falando com Josué. Em outras palavras, a crise, Josué, não me limita. Eu não sou limitado pelas crises. Em outras palavras, Deus está dizendo para Josué: Josué, Moisés morreu, mas nada disso me desequilibra. Deus está falando: Josué, é momento de você se levantar, é momento de você se posicionar. E Deus está falando nesta noite ao meu e ao teu coração. Tem muita coisa que irá acontecer na tua vida, no meio da tua família, a partir do momento que você entender: eu preciso me posicionar, eu preciso me colocar no lugar onde Deus possa me usar para que o nome dele seja glorificado. Quando eu falo sobre isto, eu me recordo de Lucas capítulo 8 e versículo 24. A Bíblia vai dizer: então os discípulos correram para acordá-lo, exclamando: mestre, mestre, estamos a ponto de morrer. Ele se levantou. Olha o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que Jesus se levantou e repreendeu a tempestade e a evidência, louvado seja o nome do Senhor, e a violência das águas. Aí a Bíblia vai dizer: tudo então se acalmou e houve paz. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui, amados irmãos? Deus está falando ao nosso coração através de Jesus. Quando eu me posiciono, quando eu me levanto, a crise é neutralizada. Vou repetir mais uma vez: quando eu me proponho a se levantar, quando eu tomo a decisão de me posicionar, quem está dentro do meu barco vai ser vítima do cuidado de Deus. Jesus se levanta e então a tempestade se acalma. Jesus se levanta e a violência das águas é controlada. Sabe o que Deus está dizendo? Quando você se posiciona lá na tua casa, quando você se posiciona aonde precisa se posicionar, a mão de Deus controla as circunstâncias, a mão de Deus vai agir e o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas Deus não faz se nós não se levantar, e pode até fazer independente de nós agirmos ou não, porque Deus é soberano. Mas Deus ama usar os seus filhos como instrumento, como vaso, para que o nome dele seja glorificado. E Deus está dizendo nesta noite: levanta, levanta, se posiciona, porque através do teu posicionamento eu vou liberar cura, eu vou liberar livramento, eu vou liberar restauração,
não. Quem pode glorificar a Ele nesta noite? Louvado seja o nome do Senhor. Escute, amados e queridos irmãos, o poder do posicionamento, a forma em que o crente decide se levantar para ser um instrumento nas mãos de Deus, não é algo que vai trazer benefício apenas para este crente que se levantou. Quando eu me posiciono, quando eu entendo os planos de Deus e eu me levanto na minha casa, no meio do caos, de repente tem alguém aqui nesta noite dizendo: lá na minha casa está tudo fora da ordem, lá na minha casa eu não sei mais o que vai acontecer, eu não sei se eu vou suportar permanecer crente fiel. Eu tenho uma palavra para o teu coração: se posicione hoje, se levante em oração hoje, se posicione em jejum hoje, porque não é você que vai sair, mas é o diabo que vai ser neutralizado com as suas forças, e o nome do Senhor será glorificado. Quem pode glorificar a Ele nesta noite? Aleluia. O que é se levantar? Se levantar é provocar o milagre. Vou repetir mais uma vez: se levantar é provocar o milagre. Quando eu me levanto, eu estou provocando o milagre. Quando eu me levanto, eu estou me movendo. E quando eu me movo, o céu se move, e Deus faz aquilo que você precisa. É você se movendo aqui e o céu se movendo ali. É você orando aqui e Deus abrindo os céus para você. É você jejuando aqui e Deus abrindo a porta aonde você não pode ir. É você orando aqui e Deus usando a mão do médico para realizar o milagre na vida de quem precisa do milagre. Quem pode glorificar a Ele? É preciso se levantar, é preciso se colocar de pé. Ezequiel 37, versículo 2, a Bíblia vai dizer ali, naquela referência muito conhecida da igreja, louvado seja o nome do Senhor, o profeta está ali, porque ele foi conduzido pela mão de Deus, o próprio Espírito de Deus, o próprio Deus é quem leva Ezequiel para aquele vale. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Tem vale que é o próprio Deus que patrocina, tem situação que é o próprio Deus que cria, mas não é para te matar. Tem vale que Deus te coloca, mas é para te fortalecer, e é para que o nome dele seja glorificado através da tua vida. Tem vale que Deus cria para colocar aquilo que está fora da ordem em ordem. Tem vale que Deus cria para que aquilo que esteja vazio seja preenchido. Ezequiel, o profeta, o homem de Deus, está dentro de um vale, mas quando ele se coloca à posição de Deus, quando ele se levanta, quando ele se coloca na brecha, a Bíblia vai dizer que ele então é usado e começa a profetizar, e a partir do momento em que ele profetiza, Deus começa a pegar os ossos e juntar aonde precisa ser juntado. De repente vem os nervos, de repente vem a pele, de repente vem a carne, e a Bíblia vai dizer que o que era ossos, no versículo 10, se coloca de pé como um grande exército. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que Deus está falando nesta noite? Quando você se levanta, outras pessoas são levantadas. Quando você se posiciona, outras pessoas se posicionam através da tua vida. Eu quero perguntar nesta noite: quem está disposto a ser referência de glória, de manifestação de Deus neste ano de 2026? Levante as suas mãos nesta noite. Você foi chamado para se posicionar, você foi chamado para se levantar. Deus não te chamou para ficar prostrado, não. A Bíblia diz que Ezequiel não estava entendendo nada, mas a Bíblia diz em Ezequiel 37:2, ele mesmo vai evidenciar: e Deus me fez andar em volta dos ossos. Escute, amados irmãos, nesta noite, Deus não levou Ezequiel para enterrar ossos. Deus não levou Ezequiel para apenas ver a
a tragédia, mas Deus levou Ezequiel para usar ele como profeta, para aquela situação ser mudada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas uma coisa eu quero dizer para os irmãos desta noite: há dispositivos, há padrão no céu que Deus exige para que o milagre aconteça. Deus não faz milagre de qualquer forma. Deus tem um padrão de ordem. Deus tem um padrão na qual Ele mede, na qual Ele utiliza, para que o homem e a mulher esteja na medida em que Ele deseja. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer para você é que Deus não usa qualquer um. Deus usa quem está na posição. Deus não usa profano. Deus não usa adúltero. Deus não usa quem profana a fé. Deus usa quem está vivendo em santidade. Deus usa quem está priorizando a casa de Deus e as coisas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quem está entendendo nesta noite, diga amém. Ezequiel olha a situação e Deus pergunta: poderão reviver esses ossos? O profeta responde: Senhor, tu o sabes. Ou seja, ele está dizendo: eu não sei, mas tu sabes. Aí agora Deus fala com Ezequiel: então diga, ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Você pode estar vivendo no pior cenário da tua vida, mas se você foi capaz de sair da tua casa e vir aqui para ouvir a palavra, mesmo ferido, mesmo abatido, mesmo vivendo esse vale que você está vivendo, mesmo vivendo nesse campo de angústia e de aflição, mas você rompeu, vem triste, mas vem para a casa do Senhor, vem cambaleando, mas chegou aqui. Deixa eu te dizer, se os teus ouvidos ainda são sensíveis para ouvir a palavra de Deus, é questão de tempo, e Deus vai colocar em ordem aquilo que está fora de ordem. É questão de tempo, e Deus vai dar vida àquilo que não tem vida. Não desista, permaneça de pé, permaneça levantado, permaneça se posicionando, porque o teu Deus, Ele é poderoso. E deixa eu te dizer mais algo: o teu Jesus que você diz que ama, o teu Jesus que te libertou daquela vida fracassada e que te tornou uma nova criatura, Ele nunca fez uma viagem perdida. O teu Jesus nunca fez uma viagem perdida. Ele está aqui para te curar, Ele está aqui para te dar resposta, Ele está aqui para te abençoar nesta noite. Aleluia. Se posicione. Não abra mão dos princípios de Deus na tua vida. 1 Samuel 3:1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E naqueles dias as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns. Olha isso aqui, irmão. Posicionamento. Alguém que decidiu se levantar diante da lama. Porque aqui nós estamos falando de um homem sacerdote, mas um sacerdote omisso, um sacerdote que não tinha condição de resolver os problemas que eram gerados pelos seus filhos. Os filhos de Eli eram perversos, os filhos de Eli não respeitavam o sacrifício da lei, não respeitavam a casa de Deus, mas a Bíblia nos afirma em 1 Samuel, capítulo 3 e versículo 1, que o jovem Samuel servia o Senhor perante a imoralidade, perante a lama daqueles dias, mas ele continuava posicionado, servindo ao Senhor. Quem pode dizer amém nesta noite? Quem pode glorificar a Ele? E o que eu acho mais lindo, pastor Ibiapino, é que em 1 Samuel 2:26, a Bíblia vai dizer da seguinte forma: enquanto isso, o menino Samuel crescia. Quem se posiciona, cresce. Quem se posiciona, avança. Quem se posiciona, continua crescendo. Sabe por quê? Porque quando eu me posiciono, eu me torno uma referência do poder de Deus, da graça de Deus e das misericórdias de Deus. Quem está entendendo nesta noite, diga amém.
Tem outro homem na Bíblia que me chama a atenção, o seu posicionamento. Daniel 1:8. Daniel, porém, decidiu. Repita comigo, decidiu. Quem está decidido? Aleluia. Ele decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Olha que decisão de Daniel. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. O que é isso, irmãos? Um jovem que saiu de uma nação onde ele tinha acesso ao templo, como nós estamos aqui, mas agora ele é levado como um escravo para a Babilônia, perde a família, perde o pai, perde a mãe, perde o contato com o templo, ele está longe da sua pátria, mas lá na Babilônia, Daniel toma uma decisão. Daniel está olhando para as circunstâncias, e ele está dizendo: estou longe do templo, estou longe da minha família, estou longe dos meus amigos, mas eu vou permanecer perto do meu Deus, perto do meu Deus. Daniel decidiu: não importa o cenário, eu vou continuar honrando meu Deus, eu vou continuar amando meu Deus. Sabe por quê? Porque Daniel entendeu, pastor Biapino, eu não troco propósito pela proposta, eu não troco propósito pela proposta. Eu vim aqui nesta noite dizer para a igreja ora reunida de Rio Maria e dizer para você: não troque o plano de Deus pela proposta, não troque o propósito de Deus pela proposta, porque o que te mantém de pé é o plano de Deus, é o propósito de Deus. Aleluia! Daniel tomou a decisão: eu posso morrer, mas eu não vou trocar o propósito de Deus pela proposta que está na mesa. Segundo segredo para nós atravessar os dias difíceis: tire os olhos da crise e entenda, Deus está no controle de tudo. Vou repetir: tire os olhos da crise, ela existe, vai continuar existindo, mas redireciona o seu olhar e olhe para a soberania de Deus, e olhe para o controle que Deus tem da história, da tua vida, das circunstâncias. E o que eu devo fazer? Moisés está morto, Moisés está já fora do cenário, e Deus está dizendo: agora, Josué, é com você o meu projeto que deve continuar. Louvado seja o nome daquele que vive o reino e reina para todo sempre. Sabe o que eu quero dizer para você? Moisés está morto, mas Deus continua no trono, Deus continua no controle de tudo. Por quê? Porque o poder e os planos de Deus são eternos, louvado seja o nome do Senhor. A crise se instalou, mas Daniel continua firme, Josué continua firme, e outros mais que estavam envolvidos em cenários parecidos continuaram sendo fiéis ao Deus que lhe chamou. Lá em Isaías capítulo 6 e versículo de número 1, a Bíblia vai dizer que no ano em que morreu o rei Uzias, olha o que é que Isaías fala: eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. O que é que Isaías está evidenciando? Isaías está dizendo: no ano em que houve a crise, no ano em que chegou a instabilidade, o rei caiu. Ele está dizendo: ei, nação de Israel, eu continuo vendo, contemplando Deus no trono, no controle, no comando, porque Ele é líder, porque Ele é o Senhor, porque Ele é poderoso, porque Ele é soberano. E eu vim aqui nesta noite dizer para você: a tua família não vai ser destruída, a tua vida não vai ser destruída, o teu filho, a tua filha, que ora foi consagrado e entregue aqui neste altar, e você disse: vai ser mulher de Deus, vai ser homem de Deus. Não nasceram para morrer, não nasceram para ser escravo do pecado. De repente você está dizendo: ei, pregador, mas você não conhece a minha história. Eles não estão aqui, eles estão distanciados, eles não cantam mais aqui, eles não pregam mais aqui. Deixa eu te dizer, não existe crise que limite o poder de Deus. Aonde estiverem, o vento do Espírito de Deus vai soprar.
Aleluia! Tire os olhos da crise, pois Deus está no controle de tudo. No meio da crise, o profeta Abacuque decide. Ele decide o quê? Abacuque 3, versículo 17 a 19. Mas eu quero fazer pontuações aqui. No meio da crise, o profeta Abacuque, ele toma a decisão. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Quando você pega a expressão todavia, ela indica que ali tem uma crise que ainda não tinha terminado. Mas independente se ela tinha ou não terminado, o profeta Abacuque decidiu, todavia, porém, eu vou continuar me alegrando no Senhor. Ei, deixa eu te falar uma coisa que você precisa guardar no teu coração, dentre muitas coisas que foi dita aqui nesta noite. Se você olhar para o capítulo 1 do profeta Abacuque, você vai observar que o profeta estava dominado por circunstâncias que operavam em volta dele. Se você olhar no versículo 2 do capítulo 1 de Abacuque, ele vai falar de violência por toda parte. No versículo 3, ele vai falar de opressão. No versículo 4, ele vai falar que a lei estava amortecida, a justiça estava corrompida. Ele ainda vai dizer, os perversos são mais numerosos do que os justos. Só que quando chega no capítulo 3, a partir do versículo 17, ele muda a sua visão, ele muda o seu olhar, e não olha mais para a crise, mas ele olha para a bondade de Deus, e ele vai dizer, ainda que a figueira não floresça, e não haja frutos nos vindeiros, ainda que a azeitona, ainda que a colheita de azeitona não dê em nada, aí ele vai continuar, e os campos fiquem vazios, improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. O Senhor soberano é minha força, Ele torna firme os meus pés como os da coça, para que eu possa andar em lugares altos. Louvado seja o nome do Senhor. Quem pode glorificar a Ele nesta noite? Se posicione, não desista, se levante, tire o olhar da crise e olha para a bondade de Deus, e olhe para a misericórdia de Deus, e tu verás o que Deus fará na tua história. Quem está entendendo, diga amém nesta noite. Quem está entendendo, diga glória a Deus nesta noite. Ele está presente aqui. Se Daniel tivesse continuado olhando para a crise, ele não tinha chegado no propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Mas Daniel, ele faz algo fenomenal. Daniel toma uma decisão, que é a decisão que todo crente tem que tomar. Quando a lei foi assinada, quando o decreto foi assinado, quando Daniel descobre e tem conhecimento de que a morte dele estava prestes a acontecer, quando Daniel percebe que há algo que foi planejado para destruir a sua vida, Daniel não foi reclamar, Daniel não foi murmurar, Daniel não foi culpar Deus. Pelo contrário, a Bíblia vai nos informar que Daniel toma uma decisão, Daniel se posiciona, Daniel então fala, eu não vou ficar preso por esta crise, eu não vou morrer em função desta crise. Daniel decide subir para o quarto que ficava no alto, e o que ele foi fazer? Ao chegar lá, ele abriu as janelas, e como que era de hábito e costume, ele vai orar, como sempre orou. Deixa eu te dizer nesta noite, quando a crise chega, não é a rede social que vai resolver, não é a tua força física que vai resolver. Quando a crise chega, não é os teus bons amigos que vão resolver. O que vai resolver é o teu quarto de guerra, o que vai resolver é a tua intimidade com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Escute, eu já estou encerrando. Eu quero que você leve isto. Se tudo que foi pregado, de repente você possa dizer, eu não consigo guardar na minha memória, mas
Mas guarde isso que eu vou te falar. Daniel decidiu ir para casa. Daniel, diante daquela ameaça, ele vai para o seu quarto orar. A Bíblia faz questão de dizer que o quarto ficava no alto, o quarto ficava no segundo andar. Por que a Bíblia faz questão de mencionar isso? Eu entendo, eu compreendo que as Escrituras Sagradas, sendo inspiradas pelo Espírito Santo, o Espírito Santo estava dizendo para aquela geração, e este texto chegou até nós. O Espírito Santo está dizendo: quando você resolve ir para o quarto de oração, quando você resolve ir para a batalha espiritual, eu te coloco num nível diferente, acima dos problemas, acima das circunstâncias. Por que na oração você adquire calma? Por que na oração você fica mais tranquilo? Por que na oração você fica mais equilibrado? Por que na oração você melhor toma as melhores decisões? Porque quando você vai para a oração, Deus está te colocando em um nível acima dos problemas, e de lá você observa tanto o cuidado de Deus, como tudo aquilo que estão planejando contra a tua vida. Quando você está na oração, você está vendo quem está planejando nos bastidores, pelos olhos da fé, contra a tua história. Mas também você está vendo lá do alto: Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Aleluia! E para finalizar nesta noite, terceiro e último segredo para atravessar o dia difícil: permaneça conectado com a palavra e o Deus da palavra. Levante as suas mãos nessa noite. Permaneça conectado com a palavra e com o Deus da palavra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Lembre disto: nos últimos dias haverá tempos difíceis. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, lembre, vai haver tempo difícil, vai haver tempo de muito trabalho. Mas no versículo 14, na parte A, Paulo vai escrever: tu, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado, as sagradas escrituras. Paulo está dizendo: olha, para tu suportar um dia difícil, tu precisa estar conectado com a palavra. Oh, glorificado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Meus queridos e amados irmãos, se você sair daqui nesta noite entendendo que esses três segredos são fundamentais para você, você nunca será a mesma pessoa a partir de hoje. Você vai entender que precisa se levantar, você vai entender que você precisa estar com os seus olhos voltados para a bondade de Deus, entendendo que Ele está no controle de tudo, e você vai sair daqui nesta noite entendendo que conectado com a palavra, ninguém te para, ninguém vai fazer você desistir, porque quem vive de acordo com a palavra é abençoado. Quem vive controlado pela palavra e submisso à palavra, ele é diferente em qualquer cenário da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quem pode glorificar a Ele nesta noite? É por isso, pastor Biapino, que o diabo tem trabalhado para tirar da mente dos crentes essa capacidade de compreender a palavra de Deus. Quando você olha para a parábola do semeador, no capítulo 8, você vai observar ali que aquela ave que desceu do céu e pegou aquela semente que tinha caído em um dos solos ali, a primeira semente que caiu ali, que a Bíblia diz que foi desprezada pelos homens, que foi pisada pelos homens. Você sabe por quê? Que aquela ave que representa o diabo, que representa o inferno, não pegou a segunda semente, não pegou a terceira e nem a quarta semente. Por que aquela ave pegou a primeira semente? Porque a primeira semente fala de princípio, fala de doutrina, fala de exortação, fala de confronto. E infelizmente, pastor Ibiapino, talvez não seja a realidade dos irmãos que estão aqui, mas em muitas igrejas do Brasil, alguns crentes não suportam mais ser confrontados, viram a cara, saem do culto antes de terminar, porque não gostaram da palavra. E sabe por que isso acontece? Porque o diabo pegou aquela semente que é a palavra, antes que ela germinasse naquele coração. Mas eu estou aqui diante de uma igreja
igreja que tem um coração bom e a palavra está produzindo o seu efeito, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a tua vida, que você saia nesta noite determinado a se levantar, a se posicionar, a olhar para a bondade de Deus, ao invés de olhar para a crise. Você pode até olhar para a crise, mas diga para a crise: ei crise, os teus dias estão contados, o meu Deus está chegando com vitória. E que você saia nesta noite entendendo que, conectado com a palavra, vento não vai te destruir, chuva não vai te destruir, correntezas não vai te destruir, porque quem está conectado com a palavra está firme na rocha, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia, Jesus.